Aí agora vamos dar continuidade da palavra de Deus, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 24 de Lucas, que é o último capítulo do livro de Lucas, no versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiu-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Estavam levando aroma para colocar no corpo do nosso Senhor, né? E no versículo 2 diz assim: e era a pedra removida longe das aberturas do sepulcro. Já tinham tirado a pedra, os anjos tinham tirado a pedra. E no versículo 3 diz assim: entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Entraram lá, as mulheres entrou e não achou o corpo do nosso Senhor Jesus. E no versículo 2, no versículo 4 diz assim: não sabiam era que pensavam quando aparecessem em frente deles dois personagens com vestes representantes, quer dizer, dois anjos, né? E no versículo 5 diz assim: como estava amedrontadas, voltaram-se o rosto para o chão e disseram-lhes: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? O anjo falou para eles, né, para as mulheres, né? E no capítulo 24, no versículo 6 diz assim: não estava aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Era para eles lembrar, né, que ele tinha falado na Galileia. E no versículo 7 diz assim: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Para eles lembrar, né, que ele tinha falado, né? Então eles se lembraram das palavras de nosso Senhor Jesus, né? E no capítulo 9 diz assim: voltando-se no sepulcro, encontraram todas os 11 e todos os demais. Foram lá contar para eles, né, que tinham visto, né? E no capítulo 24, do versículo 10 diz assim: e era elas Maria Madalena, Joana, Maria de mãe de Tiago e as outras suas amigas relataram aos apóstolos as mesmas coisas. Falaram que viram os anjos, conversaram com os anjos, eles não acreditaram, né? E no capítulo 24, versículo 11 diz assim: mas essa notícia parecia-lhe como um delirito e não lhe deram crédito, não acreditaram, né? E no capítulo 12, capítulo 12 diz assim: encontrando-se Pedro, correu o sepulcro e inclinou-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para a sua casa e admirado do que acontecerá. E no capítulo 13 diz assim: nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distantes de Jerusalém, a 60 estábulos, 60 pertinho, né? E no capítulo 14 diz assim: e falaram um com os outros de todo o que se estava passando. E no capítulo 15 diz assim: enquanto iam conversando, e os discípulos
declararam entre os mesmos. Jesus aproximou-se dele e caminhava com eles. Então, os discípulos de Naum, né? Estavam caminhando com ele, mas eles não viram, né? Não sabia que era nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os olhos dele estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. E no capítulo 17 diz assim: perguntaram-lhe então de que está falando pelo caminho, porque ele estava triste, porque eles estavam tristes. E no capítulo 18 diz assim: um deles, chamado Cleofa, respondeu-lhe: eis tu o caso é único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nele aconteceu estes dias? Perguntou ele: o que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E no versículo 20 diz assim: e os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados e os entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E no capítulo 21 diz assim: nós respondemos que foram esse que havia de ressuscitar de Israel, que era resgatar Israel, e era além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas cessarão. E no capítulo 23, 22 diz assim: em verdade que algumas mulheres lhe dizem que lamentam os que foram ao sepulcro e antes de nascer no sol, nascer e viram. E no capítulo 23 diz assim: e não tendo chamado o teu corpo, voltou-se para que tivesse uma visão de anjos, e os quais seguiram que estava vivo. E no capítulo, no versículo, oh meu Deus do céu, mas vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser desse jeito.